Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. Olá, graça e paz. Esta é a Escola Bíblica Especial. Sou o pastor Eleilton. É muito bom ter você por aqui para participar de mais um estudo da lição bíblica. Nós estamos aqui mais uma vez para substituir o pastor Júnior Mendes, por conta de um compromisso, uma questão que o pastor Júnior, por conta disso, o pastor Júnior não pôde estar aqui conosco em mais essa Escola Bíblica Especial. Então a gente vem aqui para fazer essa participação. Estivemos com vocês na última semana e estaremos juntos aqui para mais uma quarta-feira, para nós conversarmos um pouco a respeito da lição bíblica que será estudada no próximo sábado. Essa é a lição de número 10, a lição para vencer o comodismo. Nós estamos numa série de lições bíblicas tendo como base a carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós chegamos ao estudo de número 10, que tem como base o trecho que vai do capítulo 3, versículo 12, até o versículo 16. Então, nós estudaremos esses versículos no dia de hoje. Obviamente, essa lição é uma continuação da lição da última semana, em que nós estivemos estudando aqui também os primeiros versículos do capítulo 3 e falamos sobre o perigo de confiar em si mesmo, o perigo de confiar na carne. Então, nós vamos, dando sequência ao estudo da semana passada, olhar especificamente esses versículos, do 12 até o versículo 16. O objetivo dessa lição de hoje é compreender que a vida cristã deve ser uma vida de progresso, de movimento, de crescimento e não de comodismo. E aí nós temos como texto base para a lição de hoje os seguintes versículos. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós lemos aqui Filipenses 3, versículos 13 e 14. Bom, uma pessoa acomodada é uma pessoa que pensa apenas em si mesma, que pensa apenas no seu bem-estar e que, na grande maioria das vezes, estagna, né? Ela estaciona na corrida, estaciona na vida em vários sentidos. Infelizmente, quando nós pensamos na corrida cristã e na vida cristã, não é difícil encontrarmos também pessoas que pararam de crescer, deixaram de caminhar rumo à maturidade. O texto que nós vamos analisar hoje, o texto de Filipenses capítulo 3, versículos do 12 ao 16, ele apresenta para a gente um ensino completamente o contrário disso, um ensino diferente do que a gente acabou de comentar aqui. Nós temos nesse trecho da palavra de Deus um incentivo ao avanço rumo à maturidade, um incentivo ao crescimento, conforme nós veremos no estudo da lição de hoje. Depois da vinheta, a gente começa esse estudo, a gente começa a analisar esse trecho da palavra de Deus para a nossa edificação no dia de hoje.
Muito bem, estamos de volta para nós iniciarmos o nosso estudo da lição dessa semana. Vamos conversar então sobre Filipenses 3, do 12 ao 16, como vencer o comodismo. E para nos ajudar na lição de hoje, nós temos a alegria de receber conosco aqui nos estúdios do TV Viva Promessa o pastor Fernando. O pastor Fernando é pastor na Igreja Adventista da Promessa, no bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Campinas. Inclusive, a gente serve a Cristo juntos lá no Jardim Aeroporto, né, Fernando? Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial, que Deus lhe abençoe, lhe use aqui, que seja uma conversa edificante e abençoada para todo o povo de Deus. Paz do Senhor, pastor Eleilton, prazer estar aqui com você. Paz do Senhor aos irmãos que estão nos acompanhando aí de casa. Que Deus possa nos orientar aqui, né, a respeito desse assunto que é tão importante, numa geração que a gente vive isso, né? O comodismo está presente. Que Deus possa usar a vida da gente. Um prazer estar aqui com você pela primeira vez aqui, mas é um prazer estar aqui com você. É verdade, está estreando aqui na lição bíblica especial, né? Na verdade, a grade de programação da TV Viva Promessa. Isso, é a primeira vez. Um pouquinho nervoso, mas a gente vai ser bênção. A gente vai trabalhar aqui para a honra e glória do Senhor. É isso aí, vai ser bênção. Bom, como nós temos comentado aqui nessa fala inicial, nós temos estudado uma lição, né, com base na carta de Paulo aos Filipenses, e na última semana nós estudamos aqui sobre o desafio que todo cristão tem de não confiar em si mesmo, né? Não confiar nas suas próprias realizações e confiar no Senhor Jesus Cristo, né? Paulo apresentou o currículo dele, né? E disse que ele considerava tudo isso como perda, né? Em relação ao que ele havia ganhado, né? Que é a vida em Cristo, que é a vida cristã, tudo isso para ele considerou como perda, né? Porque de fato a vida cristã é algo sublime. E aí na sequência, né, no trecho seguinte, ele apresenta então um desafio muito interessante em relação à vida cristã, essa vida que ele havia recebido em Cristo Jesus. E aí, para a gente começar então o nosso estudo de hoje, com base nesse trecho aqui, a pergunta de cara que a gente faz então é assim: se Paulo era uma pessoa acomodada em relação àquilo que ele já havia alcançado de Deus, né? Como que o apóstolo se sentia em relação à corrida da fé, né? O que a gente pode começar a comentar e a falar sobre isso aqui com base nesse trecho? Para a gente responder essa pergunta, pastor Eleilton, eu queria lembrar o que o pastor Silva falou lá no início da conversa dele da semana passada, né? Ele fala que esse é um perigo que a gente corre quando a gente chega na maturidade, né? Como ele falou isso pensando na questão da semana passada, mas também serve para a nossa realidade aqui do comodismo, né? Quando a gente passa um tempo na caminhada cristã, a gente tem as nossas experiências, a gente ganha um certo grau de conhecimento, a gente corre esse risco, né? De ficar vivendo, pensando nas experiências que a gente teve, naquilo que a gente conheceu, que a gente acha que é suficiente em relação à vida cristã, em relação à própria fé, né? Já o apóstolo Paulo, ele vem falar para a gente aqui que ele se demonstra inconformado, ele não aceita, e aí no bom sentido da palavra inconformado, ele não aceita ficar parado na vida cristã. Ele não acha que assim, olha, eu tenho conhecimento suficiente e não preciso mais conhecer nada, não preciso mais fazer nada porque eu já tenho um tempo de corrida cristã. Eu acho que vale a pena que a gente pensar que esse chamado de Paulo, a gente não se inconformar com a situação, não pode ser também confundido com o chamado ao ativismo. O ativismo vai gerar na gente uma correria sem foco, uma corrida sem foco. Já o comodismo é a gente sentar na arquibancada e ficar vendo os outros correr. Uhum. Né? O Paulo ele não está chamando a gente para essa vida, né? Nesse sentido de a gente ser ativista, e aí ele está convidando a gente a pensar. E aí ele se cita como exemplo. Ele fala assim, olha, não que eu já tenha alcançado, né? Mas eu não fico parado. Eu não acho que tudo que eu sei para mim é suficiente. Eu acho interessante que Paulo ele tem aqui a opção de se nivelar por baixo, mas ele não faz, né? Ele fala assim, olha, a minha referência é Cristo, nesse sentido. Então, assim, eu tenho conhecimento, eu conheço,
mas a minha referência é Cristo. Porque assim, a gente também, para se acomodar, a gente se nivela por baixo, né? Não, eu sei um pouquinho mais que os outros, eu já tenho mais tempo de igreja que os demais, então eu vou parar por aqui. Paulo não faz isso, fala assim, olha, eu conheço a Cristo, eu tenho um conhecimento de Cristo, mas eu busco tentando conhecê-lo mais, né? Ele faz isso com a gente, faz a gente refletir sobre isso. Uhum. Eu acho fantástico essa postura de Paulo, né, de ter essa santa inconformação, né, ser inconformado no bom sentido, né, porque ele quer crescer mais na vida cristã. Quando a gente pensa na vida de Paulo, aqui em Filipenses 3, né, a gente até estudou isso na semana passada, ele apresenta o currículo dele, pensando para os padrões da época, um currículo fenomenal. Sensacional. Sensacional, assim, principalmente entre o povo judeu, né, assim, as posições que Paulo já tinha atingido, o fato de ele ter estudado com Gamaliel, enfim. Só que, se você mudar o foco, né, ele não apresentou o currículo cristão dele aqui. Mas assim, Paulo, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, você já tem aí um apóstolo convertido há mais de 20 anos. E se for pegar o currículo dele, a carreira dele cristã, até esse momento em que ele escreveu Filipenses, o cara já viajou para quase todo lugar. O cara já plantou igreja em quase todo lugar. Assim, é impressionante o ministério dele, as cartas que ele já escreveu, né? Ele já escreveu um monte de cartas, né, que serve até hoje de ensino pra gente. A carta de Romano já tinha sido escrita. Então, assim, ele já fez muita coisa. Mas aí, esse cara diz, não que eu já tenha obtido, né? Mas eu prossigo. Se você pensar, ele já vai ter tido algumas experiências, né, com Deus. Olha, ele vai contar lá que ele subiu até o céu, né, uma experiência espiritual assim fenomenal. E aí ele está falando para aqueles irmãos, e aí ele fala assim, mas eu não quero mergulhar nisso. Né? Eu sei que essa experiência espiritual, eu fui levado, não sei se no corpo, fora do corpo, né? Sim. E aí ele é a mesma pessoa que está escrevendo e fala assim, olha, não é porque eu tive essa experiência que eu não vou continuar buscando, né? Não é porque eu tenho todo esse conhecimento que eu não vou continuar buscando crescer, buscando conhecer mais a Cristo e cada vez mais ser parecido com Cristo. Então, isso para ele é importante e é um exemplo para a gente hoje, né? A gente é uma geração que tenta facilitar tudo, né? Você tem ali o delivery que traz a comida em casa, você é convidado a ficar no sofá, né? E ficar ali, e tudo vem até você. Paulo não, Paulo está falando assim, não, a corrida cristã, a carreira cristã, né? Pensando aqui na ideia do atleta, né? É esforço, né? É um esforço na questão de ser cada vez mais parecido com Cristo, né? O padrão de Paulo é altíssimo. É Jesus. Então, assim, e aí pensando nesse sentido, né? Ele fala assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Paulo tem a ideia ao citar esse texto que é assim, né? A imitação nunca vai ser igual à obra-prima, né? Mas ela tem que ser o mais parecido para ser para convencer as outras pessoas. Paulo está falando assim, olha, assim como eu, seja um imitador de Cristo, né, pra gente. Então, assim, o padrão é Cristo, a gente precisa buscar sempre nesse sentido, né? É fantástico o exemplo do apóstolo nesse sentido, né? Ele já tinha alcançado muita coisa, mas ele ainda sabe que ele pode continuar, ele pode crescer mais. Muito legal essa citação sua da experiência que ele contou para os coríntios, né? Que ele, de fato, nessa experiência dele, ele disse que ouviu coisas que foi... inefáveis. Coisas inefáveis, né? Isso. Que ele não pode nem compartilhar, enfim. Mas ele deseja experimentar mais, crescer mais na vida cristã. Eu vi um livro uma vez de um autor, eu acho que é do Howard Hendricks, Ensinando para Transformar Vidas, que ele coloca lá em determinada altura do livro, que falando, incentivando os professores a sempre aprenderem, né? A pessoa que ensina a ter essa constante sede de aprendizado, de crescimento, né? Que exatamente no dia que você deixa de aprender, é o dia que você precisa parar de ensinar. O dia que você chegar à conclusão de que assim, eu não preciso saber mais nada, eu já sei o suficiente. Exatamente nesse dia que você chegou a essa conclusão, é o dia que você tem que parar de ensinar, né? Então é interessante esse incentivo ao crescimento constante, né? Ao aprendizado constante. Uma sede de aprendizado, uma sede que não se conforma
com as experiências que viveu, sabendo que em Cristo ele tem muito mais experiências para viver, né? Sim. E aí, assim, ao descrever ali em 1 Coríntios 12, ali aquela experiência, né? 2 Coríntios 12, melhor dizendo, ali, é fantástica, é uma experiência que muitos de nós aqui, né? Ele fala assim, eu não posso nem contar o que eu vi lá para vocês, né? E aí ele fala, mas não é o suficiente para fazer que eu fique parado. Cristo tem muito mais ainda, né? Sim, é isso aí. Bom, seguindo aqui para a questão de número 2, o que a gente pode aprender em relação à dedicação na vida cristã com essa imagem, você até mencionou, a imagem do atleta. Parece que por trás dessa fala de Paulo aqui em Filipenses 3, nós temos a imagem de um atleta, né? Então, o que a gente pode aprender sobre dedicação na vida cristã com essa imagem utilizada pelo apóstolo Paulo aqui nesse trecho? É interessante aqui a gente pensar, né? A gente não pode afirmar qual era a ideia ali, né? Qual era o tipo de esporte, né? Mas pode ser uma corrida de carros ou pode ser mesmo um atletismo que Paulo tá usando como exemplo aqui, né? E aí a gente pega essa ideia mesmo do atleta que está fazendo uma corrida, né? Ali disputando talvez uma maratona, talvez uma corrida ali um pouco maior, que não seja a corrida que a gente conhece hoje dos 100 metros rasos, né? Que é de uma explosão, mas ele está trazendo isso, né? Ele traz essa ideia da dedicação assim, no sentido daquele sprint final da corrida, né? A hora que chega ali os últimos metros, o atleta busca a última energia para ter aquela explosão, aquela arrancada para poder cruzar a linha de chegada. Paulo, ele está olhando dessa forma, né? Ele está falando para a gente que a vida cristã, a gente precisa sempre estar buscando energia para ir em frente, para continuar correndo. Então ele fala assim, olha, que o atleta, ele precisa condicionar o corpo dele para isso, né? Porque senão ele não vai resistir tanto aquela maratona, aquele começo de corrida que ele precisa estar entre os corredores para ele chegar em condição de poder depois dar esse arranque. E aí a gente vê nas corridas que alguns atletas até se jogam para tentar cruzar na frente daqueles outros concorrentes, né? Paulo, ele está fazendo isso, ele está falando para a gente, olha, a corrida cristã, a gente precisa dedicar, a gente precisa preparar, a gente precisa estar condicionado para viver ela. A gente não entra de qualquer jeito, né, na vida cristã, a gente não se entrega a ela de qualquer maneira. Então, Paulo fala para mim, fala para você que está em casa, que a gente precisa se dedicar, a gente precisa estar condicionado, né, a participar disso. A gente precisa ter um preparo físico para isso. Na vida cristã, a gente precisa ter os preparos necessários, físicos, emocionais, espirituais, de conhecimento. A gente precisa se capacitar e capacitar estruturar toda a nossa vida para que a gente consiga viver essa corrida cristã, né? Então, eu acho interessante essa ideia de Paulo aqui, que é essa ideia do avançar, né? A gente precisa continuar avançando. Os atletas, eles estufam o peito para tentar passar na frente ali, para aqueles milímetros em relação ao outro, que às vezes é ali de forma técnica, né, avaliado. Então, Paulo está falando para a gente assim, olha, a gente precisa sempre estar com esse condicionamento em ordem para que isso aconteça. Principalmente em corridas curtas, né, como 100 metros, às vezes dá para ver nitidamente, né, nesse momento final ali, o tanto que eles se esticam, né, porque assim, os corredores estão chegando meio juntos ali, né, na linha de chegada, então os caras se esticam para poder chegar na frente, né. De fato, é uma imagem bem forte, né, essa imagem que Paulo usa, né, bem forte, bem clara, sobre esse dever que a gente tem também de se esforçar ao máximo para avançar na vida cristã. É justamente por causa disso, Elito. Eu acho que assim, a gente vive uma geração, e já na geração de Paulo era assim, mas a nossa geração hoje é uma geração que vive isso, né? A gente quer que a comida seja entregue em casa, a gente quer que a gente se acomoda. E aí, quanto à vida cristã, a gente também quer isso, né? Uma vida cristã que, se for possível, que seja vivida com o menor esforço possível, né? E com o melhor resultado possível. Então, a gente transfere muitas vezes essa responsabilidade. Paulo não está falando, não, a caminhada cristã, a corrida cristã, ela é uma corrida coletiva em momentos, mas ela também é individual. Então, todos nós precisamos
completar essa corrida, a gente precisa se esforçar para ela, a gente precisa se condicionar, a gente precisa se capacitar para viver essa corrida de todas as formas possíveis, né? O atleta, ele tem uma boa alimentação, né? Ele descansa bem antes da corrida, ele prepara o corpo dele para que isso aconteça. E aí, nessa corrida mais curta, tiro mais curto que eles chamam, né? É uma corrida de explosão ali que leva o atleta ao limite, né? E aí Paulo está falando, a gente precisa estar a gente precisa viver a vida cristã assim, buscando estar sempre, no bom sentido da palavra, no limite do conhecimento, buscando cada vez mais para poder viver. Então, assim, ele se dedica para isso. E aí ele se dedica ali, 4 anos pensando numa Olimpíada, 4 anos se classifica para o quê? Para correr ali abaixo dos 10 segundos, né? Numa corrida muito rápida, né? De explosão muito rápida. É isso, os caras que se preparam para a corrida de 100 metros, né? Em Olimpíadas, é isso. O cara 4 anos se preparando para conseguir índice, passar em eliminatória, para chegar no dia da Olimpíada, assim, o tempo dele... Tem que ser o menor possível. O menor possível, assim, o tempo dele em pista vai ser 10, 11, 12 segundos, né? Assim, é o tempo... Então, o cara se prepara 4 anos para esse período. Faz um aquecimento ali de 2 horas, 1h30 ali, vai aquecendo toda a musculatura para esse sprint. Para essa corrida. É isso. Bom, mas eu acho que é bem isso mesmo, o tempo que a gente vive. Você comentou aí, as pessoas querem os maiores resultados com os menores esforços possíveis, né? Parece que nós vivemos uma geração mesmo que o pessoal está muito acomodado. Aí, linkando essa ideia da dedicação, a lição também ela fala sobre a questão do foco, né? O texto aqui, Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Então aqui parece que a gente tem essa ideia de foco, né? Paulo ensina aqui tanto sobre dedicação, como também ensina sobre foco, né? Então, comenta um pouco para a gente sobre essa ideia do foco também presente aqui nesse texto de Filipenses. Paulo, ele tem lá, né? Ele levanta todo aquele currículo antes, né? Dele, toda a questão dele curricular, como a gente falou, e aí ele fala, olha, mas eu procuro, eu não perco o alvo, né? E aí, voltando para a nossa ideia de geração, né, a gente tem muitas distrações, né? O cristão hoje se distrai com muita coisa, está em busca de muita novidade, né? A gente vê isso, né? E aí a gente se distrai muito fácil com a corrida cristã. A gente é levado a se distrair, né? Uma hora você está olhando para um lado, outra hora você está olhando para o outro e vai fazendo isso com a gente. Bom, Paulo fala, olha, pensando na ideia do corredor, e aí lá as corridas eram em linha reta, não tinha curva, nada, ele fala assim, ó, não olha nem para o lado porque você perde tempo e aí você não consegue chegar no objetivo de se tornar o primeiro na corrida. Então, ele está falando isso, para não se distrair. E aí aqui a lição traz para a gente alguns textos, né? E aí, 1 Coríntios lá, 9:26, ele vai ter essa ideia, né? Desse corredor que não se distrai, que não perde, mas eu gosto da expressão ali, daquele que dá soco no ar, né? Ele fala assim, ó, eu não sou como um atleta que dou soco no ar, lá em 1 Coríntios 9:26. E aí quando a gente pensa numa luta, né? Esse não dar soco no ar, não perder o foco, não perder o alvo ali, é que esse atleta que está lutando contra o outro, ele precisa ter no soco dele a máxima potência, com a máxima precisão para poder derrubar o adversário. Paulo está falando assim, olha, eu não me distraio com as coisas. Eu não vou ficar como correndo sem direção, eu não vou ficar dando soco no ar, porque eu tenho um objetivo. Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o que eu quero. E aí, pensando nisso, ele está falando, ó, eu não vou fazer isso. Então, pensando nesse contexto de luta, nesse contexto de competição, Paulo fala isso. Fala assim, olha, eu preciso estar focado, né? Eu não vou ficar correndo através de coisas que me distraem, eu não vou ficar correndo atrás de novidade o tempo todo, eu vou estar focado, o meu alvo é Cristo. O meu objetivo é esse, eu quero chegar lá. Então, ele elimina do campo de visão dele tudo aquilo que o distrai.
Paulo podia olhar para si mesmo, né? E aí podia ser uma distração. Não, olha o tanto de coisa que eu já consegui. Olha, eu já escrevi a carta de Romanos, como você falou. Olha a experiência espiritual que eu tive, né? Olha, foi maravilhosa aquela experiência passada que eu tive, né? E aí Paulo fala, não, mas eu tenho muito mais para viver hoje com Cristo. Então, assim, eu não vou tirar o alvo disso, né? Infelizmente, a gente acaba, né, vendo cristãos que se distraem com o passado, né? Outros ficam em busca de novidade o tempo todo. Paulo não, Paulo está olhando para Cristo, ele não tira o olho de Cristo, ele fala para mim e para você que está aí em casa, olhe para Cristo, porque esse é o nosso alvo. É isso aí. Paulo, ele tá preso agora numa casa alugada, enquanto ele escreve essa carta aos Filipenses. Como nós comentamos aqui, ele já fez 3 viagens missionárias, ele poderia de fato ter, puxa vida, né? Olha o tanto de coisa que eu já fiz para o reino de Deus. Olha quantas experiências eu já tive com Cristo, né? Poderia se acomodar, mas é curioso, porque assim, o que ele está escrevendo aqui, e é importante talvez você que está em casa saber disso, ou lembrar disso, né? O que ele está escrevendo aqui não é simplesmente teórico, não é simplesmente alguém que está teorizando. Ele de fato acredita nisso. Ele é dedicado, ele tem foco, ele quer crescer na vida cristã, ele entende que a vida que ele recebeu em Cristo, né, é por confiar em Cristo, por confiar na graça e não nos méritos dele, como nós vimos na semana passada. É uma vida tão preciosa que ele precisa avançar nessa caminhada cristã, porque ele vai sair dessa prisão aqui e a história subsequente vai mostrar que não se chama assim, né, mas é como se fosse uma 4ª viagem missionária, porque ele ficou preso quase 4 anos, né, se somar todo o período do aprisionamento dele, e ele vai sair, ele vai continuar fazendo viagem, ele vai plantar a igreja em Creta, vai deixar o título lá. Então, assim, ele ainda vai empreender algumas viagens. Alguns acham que ele foi para a Espanha, pregar o evangelho na Espanha. Então, assim, de fato, Paulo é um cara que tem esse desejo constante de crescer e de ver o reino crescer, né? Então, ele tem esse foco mesmo, e ele vai atrás disso, né? Ele não esmorece. A prisão não é limitadora para Paulo, né? Paulo ele usa o tempo que ele está preso para continuar se preparando, né? Para viver tudo isso depois. É isso. Então, assim, ele olha para aquilo e aí, assim, ó, se ele olha para o passado, ele ia ficar... eu não merecia estar aqui. Olha o tanto de coisa que eu fiz para Cristo, né? Não é justo comigo. Tem cristão que passa por algumas situações e fala, não é justo, eu sou servo fiel. Olha as igrejas que eu plantei, olha, eu já fiz 3 viagens missionárias, olha o tanto que eu já sofri. Paulo não está nisso, ele fala assim, não, eu estou aproveitando esse tempo aqui, vou continuar me preparando. Vocês que estão aí, ó, também não parem de se preparar, não, continuem se preparando, não perca o foco, Cristo é o foco. E aí, quando ele sai, ele demonstra isso, né? A gente podia pensar, mas é Paulo falando, é fácil, está preso, não tem o... Não, Paulo está lá se capacitando para poder continuar fazendo. Isso, está pregando o evangelho, né? Eu lembrei que você falou, eu lembrei de Atos 28, 31. Ele permaneceu 2 anos nessa casa alugada, e o versículo 31 diz, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente. Então, ele está preso, mas ele tá ensinando, ele está pregando, então assim, ele está estudando, ele está... se a gente quer avançar rumo à maturidade, né, nós que somos cristãos, que recebemos a vida, recebemos esse presente que é a salvação também, sem nosso esforço, né, por graça, por Jesus. Então, uma vez que a gente recebeu esse presente, nós temos esse desafio também de avançarmos rumo à maturidade, né, avançar rumo à maturidade. E aí se dedicar na vida cristã, se dedicar às práticas espirituais, se dedicar às práticas devocionais, se dedicar à pregação do evangelho, né? Se dedicar em fazer a vontade de Deus, em ser como Jesus no nosso dia a dia. E fazer isso, e aí a 4ª questão aqui, fazer isso olhando para frente, né? Porque assim, o último tópico aqui mostra Paulo como um atleta persistente, né? Ele diz que ele prossegue para o alvo, né? Então, explica para a gente fala para a gente um pouco sobre essa grande motivação de Paulo também enquanto ele caminha. Ele quer crescer, ele quer maturidade aqui na vida cristã, mas ele tem um alvo, e ele está caminhando aqui com os pés na terra, mas olhando para esse alvo ali na frente. É interessante a gente pensar nesse contexto, porque Paulo ele fala nos versículos atrás, né, ele fala que ele foi alcançado por Cristo. Então, quando a gente olha para
persistência de Paulo, ele não está pensando na salvação, porque ele sabe que a salvação ele ganhou antes da largada, né? Uhum. Mas ele está pensando na vida cristã como um todo e o dia de desfrutar essa vida eterna com Cristo, né? Então, essa persistência de Paulo é assim, ó, um dia eu vou me encontrar com o meu Senhor, um dia eu vou desfrutar de tudo aquilo que ele me prometeu. Então, eu corro essa corrida aqui sabendo daquilo que me aguarda. Eu tenho um spoiler, né, daquilo que vai me acontecer. Eu já sei o que eu ganhei. Eu não entro por causa do prêmio. Eu fui premiado antes da largada, né? É diferente, né, do que a gente está acostumado aqui. Então, assim, e isso para a gente poderia ser desmotivador, né? A gente correr a corrida de qualquer maneira. Eu acho que tem cristão que acaba olhando para isso, não, mas eu já sou salvo, né? Então, vou bem tranquilinho aqui. Paulo não. Paulo fala assim, rapaz, eu ganhei um prêmio maravilhoso. Eu já ganhei a vida eterna. Um dia eu vou desfrutar essa vida eterna com o meu Senhor, com o meu Salvador. Então, eu vou correr, eu vou me esforçar ao máximo para isso daqui. Não vou ficar vivendo do passado. Não vou ficar pensando nas coisas que me aconteceram. Não vou ficar com saudosismo. Eu vou focar. Eu vou correr isso daqui. Eu vou viver tudo que eu tenho para viver aqui, porque depois eu vou viver a eternidade com Cristo. Então, olhando para esse prosseguir para o alvo aqui de Paulo, né? Ele já entende assim que ele recebeu a salvação em Cristo, que ele está correndo, que a salvação ele não vai ganhar se ele for o melhor corredor. Ele já ganhou lá. Todos que estavam naquela largada junto com Paulo, todos nós que estamos nessa linha, a gente recebeu antes daquele tiro para a gente começar a corrida. A gente foi salvo por Cristo, a gente foi alcançado por Cristo. O prêmio, agora a gente vive em dedicação a isso, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, né, pensando nesse texto, ele vai falar que aqueles atletas que estavam participando ali, eles só podiam participar das corridas em Atenas se fossem já cidadãos gregos, né? Aí eles não estão correndo para ganhar uma cidadania. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes fala que nós também não. A gente corre essa corrida porque a gente já é cidadão do céu. A gente já ganhou a nossa cidadania através de Cristo Jesus. Então, a gente precisa entender isso, que a gente é chamado para viver essa soberana vocação. A gente vive a vida como cristão salvo no Senhor Jesus Cristo. Nada pode tirar o nosso foco, nada pode atrapalhar. As circunstâncias que nós vivemos, que nós enfrentamos aqui, elas não podem nos distrair quanto a isso. Então, ele é aquele cristão focado e persistente. Às vezes vai estar com dor, às vezes vai estar chovendo, mas ele continua indo, continua caminhando. Nada pode deter a gente no sentido de viver a vida que Cristo nos presenteou, né? Então ele é persistente. Nada faz com que ele desista da vida que ele ganhou em Cristo Jesus. Ele tem os olhos dele na soberana vocação de Deus em Cristo, né? No dom da salvação finalmente consumada. Eu acho que essa palavra vale a pena destacar, essa palavra que você traz no seu comentário. Paulo não está correndo para garantir a salvação dele. Ele já foi salvo por Jesus, né? Então, uma vez salvo por Jesus, ele sabe de todas as bênçãos que ele vai receber quando a salvação vier em plenitude. Então, ele está em busca da salvação consumada. Então, isso o motiva a caminhar aqui, a fazer a vontade de Deus. Eu acho que isso é importante, né, lembrar para aqueles que estão nos ouvindo, né? Enquanto a gente insiste na vida cristã, enquanto a gente se esforça para obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, né, fazer práticas devocionais, nós não estamos fazendo isso para sermos salvos, né? Porque nós fazemos isso porque nós já fomos salvos e nós aguardamos o dia da redenção completa. Então isso nos motiva a fazer a vontade de Deus, a viver como um salvo aqui nessa terra, né? Isso nos motiva a obedecer a Deus. É justamente esse, né? O prêmio que eu recebi faz com que eu assim, ó, não merecia, mas recebi. Vou me dedicar ao máximo por causa daquele que me garantiu esse prêmio, né? Esse presente. Então, Paulo é esse cristão focado, é esse homem focado que é exemplo para a gente, que é assim, olha, não vou desistir, vou em frente, não importa prisão, não importa chuva, não importa navio que naufragou. Eu sou experimentado em todas essas coisas, assim a gente pode dizer, né? E eu vou continuar indo, eu vou continuar caminhando.
Então, eu acho interessante isso, né? Paulo pensar nessa vida consumada, né? Nesse momento consumado. E aí, assim, ó, nesse período, o que eu faço? Fico esperando isso acontecer? Não, eu me dedico ao máximo. Uhum. Eu não me distraio com as outras coisas. Eu não perco o meu foco. Eu vou em frente, eu vou insistir. E detalhe, Paulo está pensando assim, que eu preciso fazer isso e eu não quero chegar lá sozinho. Uhum. Então ele está na prisão, mas ele está anunciando para as pessoas que estão em volta dele. Uhum. Ele está preso, mas ele está mandando carta para quem tá do lado de fora para continuar incentivando. Não, a gente vai chegar lá juntos. Uhum. Eu quero ver vocês lá no último dia. Olha, não, continua persistindo. Tá difícil aí, tá sendo perseguido, tá sofrendo, mas continua aí. Uhum. Não desista não. Então ele corre e parece que ele está gritando, né? Motivando. Eu vejo isso na academia. Eu estou fazendo academia para perder um pouco de peso. E por causa da saúde, e aí eu vejo isso lá, algumas outras pessoas têm o seu personal trainer, a pessoa faz ali, tá na sequência, 10, aí, não, falta 5, vamos lá, você consegue, e vai motivando. Paulo é esse, né? Uhum. Ele tá falando assim, olha, eu sou persistente em relação a mim, e eu persisto em relação aos outros, para que eles cheguem comigo lá também. Uhum. Eu acho muito interessante isso também dele. É isso aí. É isso, meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui caminhando para a parte final e aplicativa da nossa lição bíblica. Nós estamos analisando Filipenses capítulo 3, versículos do 12 até o versículo 16, e falando aqui sobre a atitude do apóstolo Paulo de não se acomodar na vida cristã. Até nos versículos 15 e 16, é até curioso que o apóstolo Paulo diz assim, todos nós os que alcançamos a maturidade. Então, Paulo sabe que ele é um cristão maduro, né? Ele caminhou já na vida cristã, mas mesmo assim isso não é um limitador para que ele continue a avançar mais e a querer mais e a crescer mais ainda na vida cristã. Inclusive desafia os cristãos filipenses, aqui versículos 15 e 16, a não ficar debatendo, né? Por conta de um modo ou outro diferente de pensar, mas focar nos pilares da corrida cristã. Bom, na segunda parte aqui da nossa lição bíblica, nós temos aqui o aplicando o texto bíblico, e aí nós temos duas aplicações. Eu queria que o pastor Fernando resumisse aqui essas duas aplicações, para a gente caminhar para o final. Diante desse texto, nós temos aqui, como bom atleta de Cristo, valorize a corrida da fé. E como bom atleta de Cristo, valorize a premiação de Deus. Então aqui é um incentivo a valorizar a corrida e um incentivo a valorizar a premiação de Deus. Comenta sobre essas duas questões, essas duas lições, a partir desse texto, para a gente já caminhar aqui para o final desse estudo. Como eu disse no começo, pastor Eliuto, a vida que a gente vive hoje, ela parece que faz um convite para a gente assistir essa corrida da arquibancada, né? Ela chama a gente para esse comodismo. Paulo está falando para a gente, a lição aqui para a gente é que a gente não viva a vida cristã na passividade, que a gente seja ativo nela, que a gente não se acomode, que a gente se movimente nessa corrida. E aí ele fala para a gente valorizar isso, né, na corrida da fé. Quando eu penso nessa valorização, ele não está falando, olha, não ficar olhando para trás, ele não está falando, olha, não dê valor às experiências que você teve. Mas sempre tem o desejo de ter novas experiências. Então, olhando para isso, a gente deve dar importância para isso, como a gente vive a vida cristã aqui. Não é como eu vivi a vida cristã no começo da minha caminhada, não é como eu vivi lá atrás, é como eu vivo hoje, né? Depois de todos esses anos caminhando com Cristo, como eu estou vivendo a vida cristã hoje? Valorize o momento que você tem, valorize o momento que você está da sua vida cristã. Olha, você tem capacidade de estar ensinando, você tem experiências que podem edificar as outras pessoas, você pode viver novas experiências com Cristo. Então valorize o dia a dia dessa caminhada cristã, dê valor a essa corrida de fé e viva ela pela fé e não por aquilo com que você já conquistou ou com aquilo que você já viveu. Né? Tenha fé no Senhor Jesus Cristo, tenha fé que Ele tem nova. Tem hora que a gente tem que parar e recalcular, né? Para onde está indo a minha vida cristã? Né? Será que eu estou ali parado, estagnado? Parece que eu me acomodei com as situações, tanto faz se venta de um lado para o outro, tanto faz se não tem vento. Né? Paulo está falando, não, olha, viva, aproveite ao máximo, desfrute do máximo delas, de todas as experiências, tire lição para a sua vida. E que ela seja
que elas fortaleçam você em Cristo Jesus. E aí ele também fala assim, olha, valorize a premiação de Deus. Valorize aquilo que você recebeu, que é a salvação em Cristo Jesus. Não tínhamos méritos, mas recebemos ela. Corremos a corrida porque já recebemos. E aí também valorize no sentido de assim, olha, isso vai ser consumado, isso aqui vai, né? A salvação você vai viver ao lado de Cristo, você vai passar a eternidade com Cristo. O prêmio que te espera é muito maior do que o que a vida tem para te oferecer aqui. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, aquilo que não subiu, é o que Deus tem preparado. É maravilhoso. Paulo talvez tenha uma noção disso porque ele conta dessa experiência, né? Subir ao terceiro céu e não dá nem para contar para vocês aqui o que eu vi lá. Mas são coisas maravilhosas demais, ele vai falar para a gente. Então, assim, tem algo muito bom, né? A gente desfruta da salvação agora, e isso é muito bom a gente saber disso, né? Mas a gente vai desfrutar no sentido, né, de estar com Cristo, a gente vai viver a eternidade com Cristo. Isso é o que te espera. Isso é o que espera a mim, espera você que está em casa. É a vida ao lado de Cristo. Então, assim, tudo que essa vida pode te oferecer, e Deus preparou muita coisa boa para a gente aqui, mas não se compara àquilo que Ele tem preparado para a gente na eternidade. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pela ajuda, pastor. Foi um prazer ele estar aqui com vocês. Ore para a gente, por gentileza, para aqueles que estão nos assistindo, para a gente concluir o nosso estudo de hoje. Se você estiver em casa, puder orar com a gente também, feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, a gente te agradece por esse momento de estudo. A gente foi chamado aqui, Senhor, para ser um inconformado no bom sentido dessa palavra na vida cristã. Da gente nunca cansar ou nunca desistir de buscar o crescimento em Ti, Senhor Jesus Cristo. A gente olha para a vida aqui, Senhor, que a gente está vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, a gente é convidado, Senhor, a se acomodar. E a gente, pela Tua palavra, pelo que a gente estudou aqui hoje, Senhor, o Senhor tem muito para a gente, o Senhor tem muito para nos dar, para a gente desfrutar contigo, Pai. Mas tem muito cristão que não consegue desfrutar porque fica simplesmente da arquibancada vendo tudo acontecer. Que a gente tome a atitude, Senhor, a mesma de Paulo, de não viver de forma acomodada, mas buscar cada vez mais de Ti, buscar cada vez mais ser parecido contigo, cada vez mais a gente viver aquilo que o Senhor tem para a gente. Pai, que a gente possa, diante de todos os desafios que a vida tem, não perder o foco, continuar olhando, Pai, e desfrutar daquilo que já recebemos, viver a vida cristã, que sabendo que somos salvos em Ti, Pai. E também saber, Senhor, viver a vida olhando para aquilo que nos espera, que nos aguarda, que é a eternidade com Cristo. Nada se compara a isso, Pai. Nos ajuda a jamais se distrair, a jamais perder o foco, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ajude cada vez mais a gente recalcular a nossa rota, para que a gente continue olhando para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Estamos chegando ao final desse estudo de hoje. Lembre-se, um dia você será chamado por Jesus e será premiado por Jesus. Até esse dia chegar, vá firme na carreira, abandone o comodismo e avance rumo à maturidade. Semana que vem estaremos juntos aqui novamente no programa Escola Bíblica Especial, estudando a lição de número 11, a dupla cidadania. Até lá, que o Senhor te abençoe, que todos tenham um excelente momento de estudo também no próximo sábado, que Deus use os professores para a glória do nome dele.